A gente vai dar continuidade na mesa redonda e, para isso, a gente convida aqui o Álvaro Castro, empresário da AEC Rio Contabilidade. Convidamos também Lília Ribeiro, que é sócio-diretora de negócios do grupo Fatos Contabilidade. Tudo bem, né? A gente podia começar. Álvaro, a gente percebeu na palestra do Alexandre que ele falou muito da importância do BPO para a contabilidade consultiva. E aí a gente pode trazer essa pergunta para cá. Como é que a gente faz, como é que acontece uma transição do BPO para uma contabilidade consultiva? Alô? Todos me ouvem? Tá ligado? Sim? Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Álvaro Castro, contador lá no Rio de Janeiro, né, pertinho lá do meu colega. E, respondendo sua pergunta, uma frase que eu gosto muito, ela diz: você não consegue gerenciar ou controlar algo que você não mede. Então, o primeiro passo para qualquer atividade, não necessariamente finanças, que você quer ter gestão, que você quer ter controle, você precisa começar a medir. Se você um dia quer vencer os 100 metros rasos, você precisa começar a contar em quanto tempo você corre 100 metros rasos. Então, na atividade de BPO, financeiro, eu não gosto muito desse nome, relutei bastante para aceitá-lo, não gosto desses estrangeirismos, mas, enfim. Fazer o financeiro do cliente, a gente acaba aceitando o nome que todos conhecem. Então, eu comecei a fazer isso em 2014, ali na mesma época que você. Interessantemente, não vou me alongar para os colegas poderem falar de uma forma completamente diferente da sua, com outro foco, com outro interesse, com outro objetivo. Mas, claramente, eu percebi o seguinte: o cliente não media. Como é que a gente vai ajudar ele se ele não está medindo nada, se ele não sabe o que ele tem para pagar, se ele não sabe o que ele tem para receber? Então, a consultoria ela começa a partir de informações. E o BPO ele é essencial para que você comece a ter números e poder trabalhar, né? É um segundo passo que eu estou começando a buscar vencer. E, para finalizar, eu tenho um exemplo. O meu primeiro cliente de BPO, lá de 2014, eu fiz o BPO financeiro para eles durante 2 ou 3 anos. E, em um certo momento, ele dispensou o serviço. E por que ele dispensou? Porque ele contratou um consultor financeiro para fazer o que eu deveria estar fazendo. Eu só estava medindo. E isso acontece muito, Álvaro, não é verdade? Isso aconteceu com 2 clientes meus, e eu percebi que eu não estava oferecendo isso para ele. Então, o meu foco agora, eu acho que a gente já conseguiu desenvolver isso lá no escritório, é começar a passar para a consultoria. E isso é uma lição que, de fato, a gente traz para a nossa vida como empreendedores contábeis, porque o dinheiro, lembrando novamente o Alexandre que falou, Altair, ele está na nossa mesa, né? A gente acaba refletindo, achando que isso não é para a contabilidade. Se bem que isso já avançou um pouco, ainda que é novo, a gente está iniciando, mas já avançamos um pouco. Já não achamos que isso é serviço do administrador, do economista. Então, isso já é bacana, né, Lília? E, inclusive, para a Lília, que lições você passaria para esses empreendedores contábeis que querem começar um BPO financeiro hoje? Boa tarde a todos. Eu sou a Lilian, sócia também do Grupo Fatos. O BPO financeiro lá no Grupo Fatos, eu acho que a gente está igual aí no tempo. Iniciou em 2013.
Iniciou com uma forma assim, o acaso, não buscamos, não fomos atrás. Ainda bem que teve um cliente que nos procurou e pediu, pelo amor de Deus, pague as minhas contas. Foi exatamente assim. Fomos super resistentes no início. Contador, né, gente? É tudo certinho, procedimento, sai fora da rotina, o problema do cliente. E para a gente foi um desafio, na época, aceitar. Sorte que esse nosso cliente insistiu muito. Mas é uma cultura totalmente diferente, né? Um cliente estrangeiro. Ele disse para a gente assim, eu estou vindo para o Brasil porque eu preciso pensar no meu negócio. Eu não quero pensar na parte burocrática. Aí eu falei assim, opa, a parte burocrática a gente cuida bem. E foi assim que nós iniciamos, e algo assim muito positivo, que foi dando corpo, devagarzinho, e a gente foi funilando os processos. Aí tudo que você falou é verdade, tem problema mesmo, é difícil, é muito fácil, né? É muito fácil você chegar para um cliente estrangeiro, que a cultura deles é totalmente diferente, e mostrar esse trabalho. Agora, para os nossos clientes que estão na nossa cultura, nossa, eu tenho um desafio muito grande, porque a minha responsabilidade lá no Grupo Fatos, eu sou diretora de negócios, fico na parte comercial. Vender serviço contábil já é difícil. Quanto mais BPO financeiro. Me dá a sua senha que eu vou controlar a tua vida. Mais ou menos assim. Então, assim, o grande desafio é a gente apresentar para eles que deixa que a parte burocrática cuidamos nós. Nós temos um know-how para isso. Cuida do teu negócio, vai ganhar dinheiro, né? Vai pensar no teu negócio. Então, assim, essa dinâmica de convencimento é bem difícil na venda. Não sei se vocês têm essa dificuldade, porque na hora que a gente está ali negociando com o cliente, eles têm aquele impacto, mas aí depois, no primeiro momento, não, só vim aqui para contabilidade, tá bom, depois liga. Aquilo que você falou, vamos conversar? Então, assim, ele volta para a empresa dele, vem, pensa, e é muito difícil eu conseguir fechar, pelo menos eu, na primeira conversa, o BPO financeiro. É muito raro, mas eu consigo introduzir, explicar os benefícios. Aí eu acho que ele vai para casa, né, a empresa, dá uma olhada, nossa, deixa eu voltar a conversar com eles. Então, assim, mas na hora que a gente consegue mostrar para eles o benefício, o ganho que eles têm no dia a dia deles, ele fala assim, para com isso, vamos terceirizar isso, vai. E como as meninas falaram na palestra delas, que quando você consegue ficar atento a quais dores ele tem, e a gente aponta isso em qualquer reunião que a gente tenha com ele desperta, né? E aí, inclusive, uma coisa bem bacana, e que todas as palestras até agora a gente tem ouvido falar, é em relação ao engajamento da equipe, né, do treinamento. Inclusive, na palestra do Alexandre, você falou muito em treinamento, né? Você podia falar um pouquinho que treinamentos seriam esses, se técnico, se de liderança? Quais treinamentos uma empresa que pretende iniciar o BPO precisa ficar atento? Como eu falei o tempo todo e tentei frisar, o treinamento, nesse caso, que eu acredito, é o treinamento realmente do processo interno. A gente não pode, até por uma questão de compliance, de risco, essa equipe é uma equipe que ela está diretamente com o cliente, então não dá para abrir mão de pensar no BPO financeiro sem um treinamento dos processos. E vou dizer aqui, eu não tenho problema nenhum, podem ficar com raiva de mim, mas nós, contadores, negligenciamos isso. E a minha ideia foi passar para vocês que a gente não pode negligenciar essa etapa do treinamento interno. Não, generalizando, que eu sei que, na verdade, muitos têm essa preocupação, mas se você pensar num estágio de BPO, você precisa realmente treinar a equipe na questão do processo de trabalho, de atendimento, de tudo isso. Quando você falou que tinha 2 caminhos a seguir, ou contrataria uma empresa de BPO, parceria, ou recomendaria o planejamento, planejando tudo. Você pode explicar um pouquinho mais, Alexandre, um pouco mais, como seria isso? Como que você acredita que seria esse caminho de parceria? Como botei lá no slide, isso era já o desespero, né? Porque a gente chegou numa situação de desespero a estar por um fio.
E eu escolhi para replanejar e fazer o BPO, até pela formação que eu tenho em finanças, e eu já tinha uma equipe que não era totalmente de contadores. Mas eu não vejo nenhum problema as empresas de contabilidade que, por algum motivo, o contador entenda que ele não... Porque a gente tem a questão do perfil e a gente tem que respeitar o perfil de cada um, não é questão de competência ou incompetência, é questão de perfil. E até por respeitar essa questão do perfil, podem ter contadores com carteiras aí enormes, que com um bom contrato, uma boa parceria, eles vão ganhar o dinheiro do BPO, porque você vai fazer como parceria, a tua carteira tem valor, né? E você pode, com isso, desenvolver uma receita que você não tinha, não abrindo mão dela, mais uma vez o dinheiro na mesa, desenvolver a receita que você não tinha, sem precisar estruturar uma coisa que para você não interessa mais. Tem muitos contadores já estruturados, com caixas sólidos, que não querem ter essa dor de cabeça, às vezes não tem nem herdeiro para aquela empresa, e ele faz uma parceria, ele defende mais um dinheiro, eu não vejo nenhum problema. É só saber fazer o contrato, a parceria, porque internamente o ganho de produtividade vai continuar existindo, porque aquele BPO, seu parceiro, que é igual você homologa a ferramenta de tecnologia, você vai homologar o BPO, que é o seu parceiro que vai alinhar com você, ele vai alimentar sua contabilidade como se fosse uma equipe sua. E tem empresas aqui que devem ter mais de 100 funcionários, e o cara, eu não quero mais funcionário. Então faz a parceria, faz uma joint venture aí e desenvolve, porque pode ser um caminho muito interessante, com resultados bem legais também. Para mim, particularmente, foi bem interessante ouvir esses cases de parceria, porque é algo que a gente tem muito a agregar nas nossas empresas. Eu queria ouvir a opinião de vocês, Lilian e Álvaro, o que vocês acham dessas parcerias e quais seriam essas parcerias? O que a gente pode fazer? Se seria com um colega contador, se seria com um colega advogado? O que vocês pensam disso? Bom, eu iniciei a minha percepção, né, de que a gente podia fazer mais do que o básico quando alguns clientes nossos começaram a contratar esse tipo de trabalho, né? Então, eles começavam a contratar esse tipo de trabalho e você estava olhando ali, peraí, quem está fazendo esse trabalho? E aí você descobria que era o administrador, o economista, mas que não era um contador fazendo aquele trabalho. E eu olhava e falava, gente, aquilo ali está totalmente dentro da minha área. Por que eu não faço isso? E aí, naquela ocasião, né, 2014, me aventurei no primeiro, mas isso remonta aí 2010, eu comecei a ficar amigo desses consultores, eu comecei a perceber que se eu não ficasse amigo deles, eu poderia perder o meu cliente. E eu não só me tornei alguém que ajuda ele no processo dele, como eu chamei ele para sentar na mesa. Olha, você tem quantos clientes? A gente tem mais aqui. E ali iniciou uma parceria. Então, todos os meus clientes que estavam me dando dor de cabeça na contabilidade, e ela falou sobre dificuldade de vender o BPO, eu acredito que ela exista, mas eu não conheço ela, porque eu só vendo para quem já está. A pessoa ela já não consegue, ela está totalmente perdida. E aí você chega e dá uma solução para ela, é fácil, né? Então não tem sido difícil. Mas certamente se eu quiser procurar alguém que não pensou ainda sobre isso, com certeza vai ser complicado. Então, naquele momento, eu chamei o consultor e comecei a indicar cliente para eles, ao mesmo tempo que todo cliente que ele entrava para fazer algum trabalho, ele falava, olha, o seu contador não está fazendo direito, vou lhe apresentar aqui ao Álvaro. Essa parceria começou a acontecer, até que um certo momento, eu respeito os clientes que ele tem, mas clientes que não venham através dele, se estiverem dentro daquilo que eu estruturei como meu cliente-alvo, né, a palestra aqui do Alexandre, é uma pena que eu só estou assistindo ela hoje, porque eu hoje sei que ele falou a mais pura verdade, você tem que escolher qual a ferramenta que você vai usar, qual o cliente que você quer atender, e você tem que se focar naquilo, porque senão você fica caro. É ou não é? Você fica ou caro para o cliente, ou em prejuízo dentro de casa.
porque você não consegue otimizar nada. Então, quando o cliente está no meu quadradinho, eu ofereço o meu financeiro, meu BPO e tal. Se ele não está, eu chamo um desses colegas que tanto me ajudaram em algum momento. Então, eu diria que para quem não tem esse serviço, não quer começar do zero, existem profissionais que estão fazendo. Eu não chamaria alguém, eu chamo um outro colega que nunca fez para ser seu parceiro. Eu não faria isso. Eu chamaria alguém que já está fazendo isso, mas que está faltando a outra parte. Ele não tem o contador. Então, juntar essas forças, iniciar um trabalho que no futuro pode se acontecer como eu, né, que não me juntei de fato, ou você pode acabar juntando isso para todo sempre. É verdade, eu acho que a gente não cresce sozinhos. Eu acho que, vamos dizer aí, parceria no todo, stakeholders, fornecedores, clientes, equipe interna, e eu acho que isso é fundamental, até mesmo que nós nascemos da parte contábil, né? Nosso core é contabilidade. Então, a partir do momento que a gente vai para essa vertente de BPO, é muito fácil para a gente, porque a gente nasceu nisso, mas existem empresas especializadas para, né? Sistemas especializados para. E eu acho que é extremamente importante ter esse nível de parceria, porque a gente não cresce sozinho. E até fazendo um paralelo, Álvaro, do que você me disse, que é difícil mesmo vender no início, mas assim, eu acho que o nosso segredo lá, para até compartilhando aí, para quem está iniciando, quer iniciar, para vender, eu nem foco tanto com o meu cliente com relação a você terceirizar, a tua parte financeira é mais barata que uma mão de obra. Não foco mais isso. Não foco até porque eu não acredito que seja mais barato. Não em cenário nenhum. E outra. O HH é sempre mais caro. Porque tem gente que vai por essa vertente, né? Você não precisa pagar férias, 13º, problema com afastamento. Eu não vou para essa vertente, eu vou para a seguinte vertente. Você contrata uma empresa especializada no assunto, porque treinar pessoas é muito caro. A gente sabe disso, todos nós somos empresários. Olha, o quanto custa tudo isso? Uma pessoa, se você não sabe fazer. Então, assim, a hora que a gente conversa nesse nível com o cliente, ele fala assim, eu não imaginei, porque, gente, quantas notas nós recebemos erradas, com classificações erradas, né? Então, assim, nós temos esse know-how. Então, é fácil você chegar para o cliente e falar assim, olha, eu tenho isso para te oferecer, a minha equipe já é treinada. Tanto é que quando nós montamos, a gente fala que é a unidade de negócio BPO financeiro, a nossa unidade, que é totalmente separada da parte contábil, vida própria mesmo. O pessoal nasceu tudo da parte contábil. Não necessariamente são contadores. Eu acho que a gente conversou na porta, falei que tinha um contador, a Alessandra falou assim, não é, estão todos administradores. Então, assim, eles nasceram disso, então, teoricamente, tem algo diferente, né? Então, mas... E assim também, falando nessa questão de oportunidades, de parceria, eu conto aqui que eu fiz um curso de Empretec, alguns anos atrás, e criei um relacionamento com uns 2 consultores que viraram cliente da empresa, da VSM, e por eu apresentar o financeiro, porque ela terceirizou o dela, porque ela dizia assim, eu sou consultora de empresas, mas eu não suporto fazer isso. E eu trouxe esse trabalho para que fosse feito pela minha equipe. E, a partir daí, ela começou a indicar para todos os clientes que, normalmente, a dor maior é essa desestruturação dentro do financeiro. E o que a gente ganha com isso? Quando você entra para reestruturar, para vender uma organização do financeiro, você acaba ganhando também a contabilidade que o colega consultor lá do Sebrae não sabe fazer, ou não é a formação dele, ou não é o propósito dele. Então, você vê assim, um mundo de oportunidades com as parcerias. A gente também tem um outro parceiro, que ele é da área de marketing, que ele vende, o marketing digital dele é como alavancar a venda no varejo. Quando ele chega para alavancar, ele não tem dados, não tem números, não tem
indicadores para poder ajudar. Então, falta a contabilidade. Então, assim, é um mundo de oportunidade quando a gente cria network, né, quando a gente até se associa em outras entidades de marketing, que a gente consegue trazer muito para enriquecer o nosso negócio. Né? E, para terminar nosso bate-papo aqui, para a gente começar com as perguntas, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer. Que eu quero perguntar para o Alexandre é que você falou bastante, Alexandre, da valorização também da equipe atual, né? Qual é o grau de importância que você dá para a equipe na questão da implementação do BPO? Porque as meninas também falaram que muitas das vezes leva 3 meses, né, ou 30, ou 60, ou 90 dias, para que esse cliente também amadureça, uma vez que é novo para ele. Né? Como é que você engaja essa equipe? Qual o grau que você dá de importância para que essas pessoas que se engajam para iniciar esse BPO no cliente? Como eu falei, a equipe, para mim, faz parte de um dos fatores críticos de sucesso, né? Porque sem ela você não vai a lugar nenhum. Quando eu falo, por exemplo, da questão do replanejar, e a gente pegou lá um colaborador, está até aqui o Renan, ficou 6 meses estudando o processo. Talvez sem esses 6 meses de trabalho do Renan, não estaria aqui falando para vocês. Eu sempre tive muita ideia e eu passo para eles. Eu tenho a ideia, mas eu preciso que alguém processe, porque o nosso dia a dia de empresário é muito dinâmico. Né? E se você não tem alguém que acredite no seu projeto, e eles acreditaram o tempo todo no seu projeto, como também tem a Karina, que cuida lá dos processos, usa um sistema de processo que a gente tem lá do Rio, o G-Click, e aí faz toda a questão de briga com a turma do processo, a Alessandra briga com a contabilidade. Sem eles eu não conseguiria, porque eu tenho a ideia, mas hoje eu estou aqui, amanhã posso estar em outro lugar, e eu preciso deles engajados. Mas eles são engajados não comigo e nem com o trabalho, porque isso não traria nenhum tipo de resultado. Eles são engajados com um projeto, né? Porque eles acreditam que esse projeto é um diferencial de futuro. Eles querem também trazer um bem para a sociedade, eles têm um propósito com isso também. Então, quando existe essa convergência de propósito entre equipe e empresário contábil, a coisa flui com uma naturalidade muito maior. E o resultado é o que a gente vai vendo a cada dia. Entendeu? Claro que no caminho tem pessoas que ficam, mas aqueles que persistem, eles com certeza também têm um benefício. Legal. Vamos aqui para as perguntas do aplicativo. A gente tem uma pergunta aqui, que tem umas curtidas, que é do Brian Soares. E ele pergunta, que tem a ver com o que a gente estava falando, Alexandre. Qual a melhor forma para treinar a equipe para prestar serviço de BPO? Isso foi outra coisa que eu aprendi também, que eu sou, todo empresário, como todo empresário, totalmente indisciplinado. Mas a melhor forma que eu acredito é você criar uma agenda, se disciplinar nessa agenda e trabalhar de que naqueles dias, naqueles horários, você vai trabalhar o processo A, B, C ou D, repetir quantas vezes for necessário, ou repetir se você entender que aquele processo, em algum momento, ele está como um processo crítico. Então, naquele momento, você tem que retrabalhar a equipe, mas o segredo é você ter uma agenda, usar as agendas que tem, para trabalhar com a equipe, né? De troca mesmo. Por mais que o dia a dia seja corrido, você precisa ter essa agenda com a equipe, porque sem essa agenda a gente não consegue. E aí você faz uma agenda determinada por um tempo, faz as reuniões, faz o treinamento, que fatalmente, à medida que o tempo for passando, isso tudo vai se alinhando. Vocês querem complementar alguma coisa? Porque eu acho que é muito rico essa questão do engajamento da equipe, né? No processo. Isso aí é extremamente importante. Eu acho que o treinamento é o fundamental. Lá na nossa empresa, quem cuida de todos os nossos treinamentos e acompanha, eu acho que o acompanhamento é peça fundamental. Ter quem acompanhe, ter quem cobre os resultados. Eu acho que isso é fundamental. O fato de fazer um treinamento não significa que ele foi eficaz, né? Então, hoje a gente tem nosso departamento de RH, que faz um controle de gestão de conhecimento, onde todos os treinamentos são monitorados por eles.
Então, assim, tem uma carga X que assistente tem que seguir, auxiliar tem que seguir, e assim sucessivamente. E algo que virou modinha lá no escritório agora, que a gente está fazendo, que deu muito certo, mas algo simples, gente, simples, simples, simples. O Windows G, você grava, você falando o processo, ele pega o áudio, né? Você mexe e a gente monta a playlist interna. Galera, tem que assistir. Estou dizendo isso porque a gente fez isso em vários departamentos. Uma sócia minha que está preparando a DIRF, né? Ai, a minha IT tinha 33 páginas, eu fiz um vídeo de 4 minutos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado como a gente treina a nossa equipe, porque hoje eles são jovens, dá aquele procedimento imenso para ler, ninguém vai ler, né? E a partir do momento que você põe Windows G e fala ali em 4 minutos, sobe ali no canal do YouTube uma playlist, galera, vamos assistir, e está aqui a provinha, você consegue amarrar, né, a forma de treinar. Simples, bem simples, gente, não é nada assim extraordinário. Às vezes a gente fica procurando uma forma assim mágica, e o simples é o maior resultado. O menos é mais, né? Legal. Coisa que a Lilian falou aqui, que é importante, é que eu falei treinar, 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 mas ela está certa. É treinar e acompanhar o processo. Porque só treinar monitorar, não significa, né? que traz Os resultados. resultado. O acompanhamento é a forma de você ver se o treinamento está eficaz. E fazer a curva também do ajuste, né? Porque você treina, né? Você tem a curva, tem os erros, e você voltar novamente, rodar o PDCA para corrigir, né? Álvaro, alguma complementação aí? Com relação a engajamento de uma forma geral, né, não só nesse tipo de processo, eu particularmente acredito que é tudo de cima para baixo numa empresa. Então, quando alguém lá do finalzinho cometeu um erro, em geral eu acho que o erro nasce em mim, estou no topo. Sempre quando alguém errou, a minha pergunta é: havia um processo que pudesse impedir aquilo de dar errado? Né? A gente poderia ter evitado aquilo? E 99% das vezes havia uma forma de ter evitado aquilo. E aí faltou você, que está em cima, pensar nisso previamente e colocar. Então, assim, eu acho que o processo, eu inclusive sou uma pessoa muito apegada a processo e pouco apegada a manual. Eu tenho pouquíssimo manual e eu acho que o importante é o seguinte: você criou os pontos para que o processo ande bem, esses pontos-chave são mais importantes do que como fazer. Inclusive, quem de nós já não fez um manual e fica na gaveta e só a gente tem a chave, né? Ninguém sabe como é que faz o trabalho. Tem uma pergunta aqui da Camila Reis, bem interessante. Ela diz: vocês fazem migração do plano de centro de custo de seus clientes? E quais os tipos de relatórios apresentam? Vou refazer aqui. Vocês fazem importação de plano de centro de custos em seus clientes? Perdão. Eita, tecnologia. Cadê a Mariana? Sumiu aqui, Mariana. Você pensou? Vocês fazem implantação de centro de custo. Pronto, obrigada. Eu vou começar respondendo. Normalmente a primeira coisa quando a gente vai começar o BPO do cliente é o seguinte: eu particularmente tenho uma política um pouco diferente da sua em relação ao plano de contas. Eu gosto de plano de contas contábil padrão e de plano de contas financeiro personalizado. E no plano de contas do cliente, normalmente eu pergunto: o que você tem de plano de contas aí? E ele me apresenta aquele plano de contas normalmente grande, quando ele tem, e eu corto normalmente ele para 1/3 daquilo, pensando no que realmente importa. Porque quem tem muita opção não consegue optar por nada. E aí entra no centro de custo. Esse centro de custo tem relevância? Quantas vezes você tirou informações importantes desse centro de custo que você criou? Até porque às vezes é difícil você conseguir importar do sistema dele para o teu, né? Você tem que alinhar. Seria isso? Não, aí é que vai. A gente falou sobre métodos. Assim, eu não trabalho com o sistema do cliente, né? O primeiro passo para ele
fazer o BPO comigo é ele estar disposto a usar um sistema homologado por mim. Interessante. Né? Isso, para mim, é ponto fundamental, e acho que o Alessandro também compartilha disso. Ele pode ter um sistema de produção que não é financeiro, que vai se comunicar com o sistema financeiro. Os sistemas que a gente usa têm API hoje em dia e podem falar. Então, o centro de custo, a primeira coisa que eu faço é questioná-los. Eles precisam existir? Quando eu concluo que esses centros de custos eles precisam existir, aí a gente implanta. E, na maioria das vezes, eu peço para fazer 1 ou 2 meses sem nada, e depois a gente vê, tá, o que está faltando aqui que a gente pode usar um centro de custo para resolver? Então, primeiro, um pouco assim alinhado com o Álvaro, o que a gente vê com os clientes você tem essa informação até hoje? Muitas vezes ele nunca teve. Então, também não adianta dar para ele de um primeiro momento, mais uma vez, sem a estrutura estar montada, aquilo que ele não tem. Agora, a gente trabalha, sim, com centro de custo e unidade de negócio, até porque a gente tem alguns clientes que são grandes e trabalham em projetos. E eles querem ter o relatório mensal do resultado dos projetos. Clientes de mão de obra. A gente tem muito cliente de mão de obra que trabalha especificamente em projetos. Então, eles querem saber esses resultados. Esses clientes a gente estrutura, cria na área de pessoal, na área financeira, na área fiscal, as unidades de negócio, porque tudo tem que nascer nas origens, para poder, na hora que isso for para o balanço, você poder tirar o relatório por centro de custo e unidade de negócio. Relatórios que a gente apresenta. O fluxo de caixa pelo método direto, um balancete, uma DRE. Agora, eu tenho usado um pouco do NuConte nos clientes de maior porte, para poder mostrar para ele EBITDA, ponto de equilíbrio financeiro. E alguns clientes que querem saber margem, a gente faz um relatório de margem de contribuição por produto ou por serviço que ele atua. A gente tem um book simples e vai atuando de acordo com... Passou disso aí, a gente trata como uma customização para o cliente. Mas isso tudo é definido na reunião de alinhamento. Essa reunião de alinhamento feita é onde a gente define, esse cara precisa dessa informação, ou precisa dessas informações, mas como o Álvaro falou, num primeiro momento não. Eu vou dizer para ele que ele vai esperar mais um pouco para ele começar a receber. Porque, às vezes, a informação que você recebe, que ele tem até hoje, é uma informação estragada, porque ele não tem nada. E aí você também vai querer dar uma informação gerencial, mas com a base ruim. Sempre lembrando que a base tem que estar estruturada. Mariana, a minha realidade é um pouco diferente da deles. Os meus clientes que nós fazemos hoje, BPO, são de pequeno porte. Vamos dizer assim, 95% são pequenos clientes, prestadores de serviço. Então, com relação a relatórios, assim, são sempre os básicos. Mas, assim, a gente implanta centros de custo? Implanta. Porque, a partir do momento assim, que tem a demanda deles, eles não sabem nem por onde começar. Eles não sabem. Então, a gente não delimita, assim, esse eu faço, não faço. A gente, no nosso formato de trabalho, tenho alguns clientes que eu trabalho dentro do financeiro do cliente. A gente trabalha no sistema deles. A única ressalva que eu faço, eu preciso que ele custeie esse treinamento para a minha equipe. A gente não custeia. Falo para o cliente, se você optar para os sistemas que eu tenho aqui à sua disposição, não tem custo de treinamento. Mas, assim, a partir do momento que nos procura, a gente dá todo o suporte até a implantação de centro de custo. Às vezes, eles vêm com um conceito de centro de custo, eles nem sabem para que serve, entende? Então, a hora que a gente conversa com eles e mostra, assim, você tem necessidade? Aí fala assim, não tem necessidade disso. Mas, assim, eu preciso fazer uma diferença, assim, porque às vezes até eu fico confusa, porque lá internamente no escritório a gente usa muito outsource, muito. Então, eu e minha sócia, cadê ela? Lá. A gente sempre briga. Outsource e BPO, mas a gente chegou numa conclusão. A gente estudou e chegou à definição. E chegamos à conclusão que nós temos os dois tipos dentro do escritório. Temos clientes que a gente faz BPO financeiro e temos clientes que a gente faz
outsource, os dois. O BPO, você entra dentro da vida do cara e mexe nos processos dele. Então, isso é inevitável, a gente mexe em todos os planos de conta dele. Tem aqueles que, não, eu só quero que você pague a minha conta para mim. A gente só paga a conta. Eu tenho um cliente financeiro, gente, que ele me contratou, um cliente pequenininho. E um senhor, vocês não emitem a nota fiscal para mim todo mês? Eu só emito nota para ele. Entendeu? Então, assim, por que não? Então, assim, essa modalidade de trabalho é pegar na mão do empresário, que se ele te procurou, ele não sabe, e fazer tudo. A gente acaba fazendo tudo para eles. Tá? E, inclusive, Lília, falando dessa questão de pagamentos, tem uma pergunta aqui que vai bem ao encontro disso, que é da Giovana Tavares. Ela pergunta: caso vocês esqueçam de pagar uma conta, quem paga os juros? Vocês têm algum procedimento de verificação para identificar se todas as contas chegaram até vocês, para que sejam pagas na data correta e, posteriormente, não cause brigas com o cliente por conta de atraso? Boa. É ótima. Procedimento nós temos, todo com controle, tem prazo para ele enviar documentos, enfim. Mas aquilo, chega documento em cima da hora, chega documento pelo WhatsApp. Já pagamos multa para o nosso cliente. Pagamos, porque minha equipe não pagou naquele determinado dia uma conta. Pagamos, é um fato. No nosso contrato de prestação de serviço é muito claro que, se tiver negligência da nossa parte, a gente arca com juros e multa, não tem como questionar isso. Agora, se for por parte do cliente, que hoje, por mais que seja o WhatsApp, que dificulta um pouco nossa rastreabilidade, a gente consegue comprovar que chegou em cima da hora e o banco, por algum motivo, perdemos o time ali. Mas, assim, raro, mas já aconteceu e nós arcamos com juros e multa. É assim, a partir do momento que você entra nessa, é um risco. Né? É o risco do negócio e estamos aí. Tudo tem riscos, a gente precisa medir, né, e calcular. Álvaro, quer complementar? Sim. Com relação a essa prática, o que ela falou está certíssimo. Sem entrar assim, no processo todo, eu defini em contrato algumas questões para me proteger. A primeira é que eu só me responsabilizo quando eu tive acesso a essa conta com mais de 48 horas de antecedência. Ou seja, você me mandou hoje, eu vou tentar colocar hoje para o pagamento, mas se não der, não deu. As contas que são fixas, elas entram num sistema de gestão de processos e, assim como você tem lá o DCTF para pagar, também tem a conta para pagar. E a outra coisa que eu também coloco é que eu convenço ao meu cliente que ele deve pagar as suas contas nas vésperas dos vencimentos. E a gente processa a conta no dia que ela chega. E isso eu acho que... Eu até hoje não paguei nenhuma multa na parte do financeiro, não tô sujeito a isso. Sei que isso pode acontecer e aceito esse risco do negócio, mas acho que não aconteceu até agora. Por quê? Vamos dizer que você tem uma conta de luz, ela vence no dia 10 do mês seguinte. Ela é processada no dia que ela surge lá no site, no dia 25 do mês passado. Então, tem muita janela de tempo e ela é colocada no Nibo, por exemplo, quando a gente está usando o Nibo, e no banco no dia em que ela chega para a gente para vencer na véspera do vencimento. Ainda que o cliente queira autorizar isso só lá naquele vencimento, ele já vai estar lá com essa antecedência toda. E aí, quando chega nessa véspera... Como um agendamento. É um agendamento. Agendamento bancário. Está lá agendado. E quando chega nessa véspera, se o cliente, ele por um acaso, não pagou, seja porque não havia dinheiro, seja porque esqueceu, eu ainda tenho um dia de tolerância. Eu tive um cliente que questionou isso, um só. Eu falei, não tem problema. Eu boto no último dia, mas você tem que ser mais tolerante. Na hora que der um problema, você tem que entender que foi um problema do time, porque o que eu fiz aqui para tentar evitar isso, você não aceitou. Temos ainda uns 3 minutinhos, e como a gente está indo na ordem de curtição, tem uma pergunta aqui que é para o Álvaro, da Carolina Zaparoli.
E ela diz, Álvaro, como foi a abordagem, a gente muda aqui do assunto que a gente estava, né? Como é que foi a abordagem de vender mais um serviço, ou seja, mais um custo mensal para esses clientes que estão tão problemáticos financeiramente? Caixa negativa. Como é que foi vender o serviço para esses que não têm dinheiro para pagar? Seria isso? Olha, eu não ofereço o serviço para quem não tem dinheiro para pagar. Eu ofereço o serviço para quem está por aqui de desorganização. O cara não sabe mais. Eu percebo que, por exemplo, ele está sem dinheiro, mas porque ele não está gerenciando bem. Então, eu posso virar esse negócio. Se a pessoa já está num caminho sem volta, eu, infelizmente, não vou poder ajudá-la, né? Então, acho que a resposta... Não somos instituições de caridade, né? Tem que ter nenhum. caixa. Temos que ter... Inclusive, uma das vantagens de que contador que faz financeiro é garantir o pagamento do próprio honorário, né? É lógico que o cliente pode não autorizar, né? Mas esquecer jamais. Vocês querem complementar isso aqui? Temos ainda alguns minutos. Duas coisas, na verdade, rápidas. Primeiro, eu não tenho por hábito, Lília, de vender para os meus clientes BPO financeiro. Lá eu tento criar uma metodologia dele comprar o BPO financeiro, que é muito melhor. E como é que você faz o cliente comprar o BPO financeiro? É você demonstrando indicadores que ele não tem, ou perguntando. Ele começa a sentir falta e falar, poxa, mas meu financeiro não dá isso, não dá aquilo. E aí você começa a introduzir, mas você não quer ter essas informações? Então a melhor forma de vender é induzir ele a comprar. Isso é importantíssimo porque faz toda a diferença, né? E não tem o cliente... você precisa entender o seguinte, às vezes o cliente não tem dinheiro, tá, Alva? Mas ele tem salvação. Eu costumo dizer que tem 3 indicadores que você pode ter para o cliente, levantar, e aí fica a dica para vocês, se vocês trabalharem em cima desses 3 indicadores, basicamente você tem como ajudar muito o cliente e fazer ele com muitos clientes de vocês comprarem o BPO. É perguntar se ele tem o ponto de equilíbrio dele, é perguntar se ele sabe qual é a margem do produto dele e perguntar se ele sabe qual é o caixa operacional. Porque, às vezes, a empresa está com fluxo de caixa negativo, mas operacionalmente ela é viável. E aí você pode, apesar disso, ajudar esse cara que você consegue salvar ele. 3 indicadores: ponto de equilíbrio, a margem do produto e se ele tem fluxo de caixa operacional. Com esses 3 indicadores, vocês conseguem ir muito longe na questão do BPO. Não precisa vender, eles vão comprar, porque eles não sabem esses números. Álvaro, Alexandre, Lília, obrigada. Nosso tempo encerrou. Obrigada pela presença de vocês até esse momento. Esperamos que tenha sido intervalo.